Olá pessoal, boa noite. Boa noite, professora Tereza. Boa noite, Fredson. Boa noite, acadêmicos. Estamos aí para a nossa aula de número 2 da disciplina de programação. Hoje a gente vai aprender a como começar aí o nosso desenvolvimento para as páginas web com HTML, não é isso, Fredson? Isso mesmo. Mas aí antes a gente vai relembrar um pouco o que a gente viu na aula passada, né? Então a gente viu uma introdução geral, né, de como que a gente desenvolve, quais são os componentes que a gente tem que ter em mente a respeito do desenvolvimento web, a questão dos browsers, né? A questão das ferramentas que a gente viu também, que são muito importantes, que a gente já até viu um vídeo introdutório a respeito de quais ferramentas que a gente vai necessitar e de como instalá-las, né? Onde buscá-las, instalá-las, para que a gente possa desenvolver melhor as nossas páginas aí. Então, o primeiro objetivo é entender os principais comandos da linguagem HTML, especialmente para a construção de formulário de dados. Então, a gente tem essa questão aí, a gente vai tentar entender o que está por trás dessa linguagem HTML aí, né? E o nosso foco principal vai ser a questão de formulário de dados, que é o que geralmente a gente tem dentro de sistemas, né? Compreender a importância da linguagem HTML para o desenvolvimento web, né? Então a gente tem, aí vai ver um pouco da importância dessa linguagem, né? Como que a gente vai desenvolver, como que ela se integra, né? No decorrer da disciplina a gente vai ver ela se integrando com outras linguagens, no nosso caso aqui da tecnologia Java, e aí a gente vai entender melhor como que ela faz isso, né? Como que existe o desenvolvimento para a web com essa linguagem aí, HTML. Bom, antes de prosseguirmos aí com a questão do NetBeans e com o JEE5, que a gente vai discutir em maiores detalhes lá na aula de número 3, lá na próxima semana. Então, vamos ver hoje a questão dos elementos básicos, né, de como programar os elementos básicos e os formulários em HTML. Então, até mesmo na aula de número 1, nós comentamos na semana passada que vocês tinham 3 atividades para fazerem, né? Era justamente tá baixando aí o JDK, a questão do JEE5, do servidor de aplicação, que é o Tomcat, o Apache Tomcat que nós iremos usar, e também já começar a se familiarizar com todo esse ambiente, né? O JEE5 e o servidor de aplicação. Claro que no primeiro momento até nós comentamos que é necessário vocês baixarem o JDK inicialmente, que nós vamos usar o NetBeans como ambiente. E aí a gente vai ver agora um texto, né, um código em HTML bem simples, né? O que vem a ser esse código, as marcações e tudo mais. Então vamos ver aí no nosso slide esse primeiro código. Então tá aí, tá feito no Notepad, a gente tem umas marcações, né, que são as tags que a gente fala, né? Então a gente tem uma tag principal chamada HTML, né, que fecha com /HTML, né? A gente tem um head aqui, que fecha com /head, que é o cabeçalho do nosso arquivo HTML. A gente tem um título, né, com a tag específica dele aqui, e o título da minha primeira página é HTML. E a gente tem o corpo do nosso documento aqui, que é o body. E aí a gente vai colocar só um Olá Mundo aqui, um Hello World, para a gente tentar entender melhor como que se comporta. Então a gente está vendo aqui que temos textos, por exemplo, o título da minha primeira página em HTML e o texto Olá Mundo. O resto aqui são tudo tags de marcação, por isso que é uma linguagem de marcação. Então a gente está marcando aonde que a gente quer que apareça esse texto. Se é no título, né, lá no título do meu navegador, da minha página aberta lá do meu navegador, vai aparecer esse título. E depois no corpo vai aparecer o Olá Mundo. E aí a gente só precisa salvar, né, esse arquivo como um arquivo HTML. Então a gente vai na opção de todos os arquivos, né, e aí coloca o nome dela com a extensão .html, né, para não ficar txt ou outra coisa qualquer. Então é importante a gente lembrar bem de colocar a extensão .html. Então a gente salvou em determinada pasta lá, e quando você for abrir, ele vai abrir provavelmente no seu navegador padrão. Então tá aí o título, né, título da minha primeira página em HTML, né, e um Olá Mundo aqui, que foi descrito
lá dentro do meu arquivo, né? As fontes que foram os textos que eu coloquei dentro do meu arquivo estão aí marcados, né? Eu coloquei o título da minha primeira página HTML para aparecer no título da página, então apareceu lá em cima, e o Olá Mundo no corpo da página. Então a gente marcou onde estariam dispostos esses textos e lá se encontram dentro do nosso documento HTML. Então vamos começar pela questão da formatação de textos. Então a tag que nós vamos utilizar para formatar um texto vai ser o fonte. Tá? Vale ressaltar, embora eu não comentei no início, que as tags, essas etiquetas, elas não são sensitive case. O que isso significa? Você pode colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, que o navegador vai entender perfeitamente. Bom, aí temos um código e ao lado, na sua coluna direita, tem justamente o resultado de como ficaria isso, porque nós definimos lá no color, que está dentro da tag, fonte, que é justamente que o texto a ser apresentado, ele precisa ser do tipo laranja. Na segunda linha, nós, além de definirmos uma cor, que nesse caso nós definimos vermelha, além disso, definimos o size, o tamanho. Se vocês observarem, o conteúdo da segunda linha, ele é um pouco maior do que o primeiro. Então, olha só, é justamente por causa desse size que nós definimos como 4. E a color vermelha. E aí, nesse caso, olha, vermelha tamanho 3. Então, é justamente isso aí o resultado. O que vai estar entre o abre, o menor e o maior, do caso do fonte, e entre o fechamento da tag do fonte, é justamente o conteúdo que nós estamos formatando. Na terceira linha, nós definimos a cor azul, nós definimos que o size é 5, e nós definimos um outro tipo de fonte, que é o Comic Sans MS. Olha só, se a gente comparar no caso da segunda linha com a terceira, a gente vê que exatamente, olha, que o size 5, no caso do azul, ele está maior do que o vermelho, que ele tem fonte de tamanho 4. E na última linha, a gente diz que, olha, fui à feira e comprei laranjas. No caso do laranja, ele já está formatado para sair amarelo. Depois, vírgula, vermelho, aí eu já defini a cor vermelha e depois eu apresentei que maçãs vai ser apresentado com a cor vermelha. Fecha, vírgula e defini que vai ser verde. Defini também o tamanho da fonte 5 e que no final vai ter que aparecer grandes limões. Então, grandes limões verde e depois ainda com a fonte igual a 5. Bom, esse aí é a parte inicial da parte da formatação de um texto, né? Temos outras tags, não é isso, Fredson? Temos sim. Então vamos apresentar novas tags aqui, que são as tags de negrito, itálico, sublinhado e taxado. Então são tags bem básicas aí que a gente pode estar trabalhando para a gente mostrar uma determinada formatação em um texto, né? Que a gente queira dar mais ênfase, que a gente queira sublinhar, né? Que a gente queira colocar como itálico. Então vamos ver aí, que no nosso slide a gente pode prestar atenção que as tags são B para negrito, né? I para itálico, U para sublinhado e S para taxado, né? Então são essas tags básicas aí e que no exemplo aí a gente pode estar trabalhando com elas. Então a gente tem toda a formatação de fontes aqui, né? E aí a gente pode observar que o maçãs ficou em negrito. Por quê? Porque é a única palavra que está entre as tags B e /B, fechando aqui onde a gente deseja que esteja o texto em negrito, né? E aí a gente pode observar no próximo exemplo aqui, que promoção está em negrito, está entre as tags B, e o valor, né, R$ 59,90, está taxado, né? Ou seja, ele tem uma linha aqui no meio, e o valor real está sublinhado aqui, porque está com a tag U. Então a gente vê aqui que simplesmente a gente está formatando um texto conforme a gente deseja. A questão do itálico, a gente tem o I e o /I, que a gente pode colocar, para a gente colocar os textos em itálico, né?